E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Sim, senta que lá vem a história. Por quê? Começou o controle de dano do BOJ. Tá? Aquela narrativa de controle de dano. Porque se acontecer alguma coisa, nós lavamos nossa mão. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B aqui, com que eu vou trazer para você, que o futuro do Japão está muito incerto. Demais. Tá? Não tem perspectiva de melhora, muito pelo contrário, em relação à quantidade de gastos que eles estão tendo, em relação à receita, ganhos vezes gastos, alguma coisa vai ter que ser feita, porque senão o Japão, a economia do Japão vai sair dos trilhos de vez. Aí é a hora que entra aquela famosa bolha. Tá? Por que eu estou falando isso? Vem comigo aqui já para você ter uma ideia do que está acontecendo de acordo com o próprio presidente do BOJ, o Kazuo Ueda, que ele veio a público e ele fez um discurso. E algumas partes desse discurso me chamaram muita atenção, e é isso que eu vou trazer para você. Daí você tira a sua decisão, sua análise em relação ao que ele falou. Tá? O presidente do Banco do Japão, Ueda, ele fez um discurso em Tóquio dizendo que há muitas incertezas sobre a sustentabilidade de futuros aumentos salariais e tendências na economia estrangeira. O que isso quer dizer? Que ele já sabe que as empresas não vão ter condições de ficar dando aumento atrás de aumento salarial para acompanhar a alta dos preços, a inflação no Japão. Então o que vai acontecer? Se continuar dessa maneira, a parte da economia do Japão ela vai ficar parecendo muito com a economia brasileira, que a moeda é defasada em relação à inflação, os aumentos salariais não acompanham a inflação, então você vê que a moeda vai começar a desvalorizar, ela vai perder o valor por cidadão aqui, da mesma forma que acontece no Brasil. Quem tem dúvidas, sugiro que dê uma olhada na parte do salário mínimo brasileiro e a quantidade de inflação e veja a equivalência. O tanto de anos que aquilo ali está defasado em relação à inflação. Tá? E o Japão está caminhando para isso, se continuar com essa política do Kishida. Porque o Banco Central japonês, ele não é, como é que se diz? Fugiu a palavra, me desculpe. Ele é vinculado com o governo japonês. Desculpa, ele não é autônomo. Ele não tem autonomia igual o Banco Central brasileiro. Tá? Que o Banco Central brasileiro pode fazer algumas alterações ali, tá? Que podem incomodar o governo. O Banco Central japonês não. Ele é vinculado ao governo japonês. Tá? Então qualquer coisa que o governo japonês fizer vai afetar o BOJ. E quando o BOJ precisa fazer alguma coisa, ele precisa consultar o governo japonês. Tá? Então já dá para você ter uma ideia que o Banco Central japonês ele não tem, entre aspas, autonomia para mexer na economia. Só houve intervenções tempos atrás naquela parte do dólar, porque o povo começou a pular dessa altura, a popularidade do governo caiu lá no pé, e eles tinham que mostrar que estavam fazendo alguma coisa. Aí fizeram certas intervenções. Mas, tirou isso, demorou para fazer intervenção. Quem acompanha o canal aqui, ou quem acompanhou a parte do dólar, viu que chegou a 151. E eu havia feito até uma previsão na época, quem acompanha os vídeos deve se lembrar, que quando chegasse a 150, o governo faria intervenção. Eu errei questão de ien, 1 iene, na minha previsão. Olha aí. Então, se já dá para você ter uma ideia da coisa como é que está. Tá. Mas continuando aqui. Em relação à meta de estabilidade da inflação de 2%, tá? Guarda bem esse número, inflação de 2%. O presidente do Banco Central, no caso Ueda, o Banco Central japonês, tá? O caso Ueda diz: os botões para atingir a meta estão apenas começando a aparecer e é importante alimentá-los com cuidado, como se eles fizessem alguma coisa que eles não estão fazendo. Tá? Por enquanto eu não vi nada. Só para vocês terem uma ideia como é que o governo Kishida, ele está tão perdido nas coisas. Eles fizeram esse G7, tá? Com o intuito de fazer regras para tirar armas nucleares, etc. Pergunta para mim se deu certo. Nadinha.
Tá? Não deu certo nadinha, tudo que eles vieram fazer aqui não resolveram nada, a não ser que eles tinham algumas outras propostas por trás, aquela velha história, por trás das cortinas ali nos bastidores, que eles discutiram entre eles, que não veio a público. Mas do contrário, a proposta que eles fizeram a público para fazer o G7 não deu certo, eles não chegaram num acordo consensual em relação a isso, então já dá para você sacar que o bicho vai pegar. Só que no G7 eles cutucaram quem? A China. A China já convocou o embaixador japonês que está lá na China e fez uma, desculpa o termo, tá? Fez uma puta de uma reclamação pro cara. Então é aquela velha história, tá cutucando o país que dá mais dinheiro pro Japão. Então já, se a China resolver retaliar, você já sabe que não vai dar legal pro Japão, principalmente na situação econômica do jeito que tá. Então você vê que os caras estão pisando em ovos, só que estão cutucando onça com vara curta, o que não deveria ficar fazendo. Tem essa parte dos mísseis que é para proteção, pô, bacana. Também não tiro a razão deles, principalmente depois que a China mandou um míssil no mar do Japão aqui. Então tentar se proteger, pô, é bacana demais. Mas não ao ponto de subserviência. Por isso tem a defesa baseada nos mísseis. Só que ficar mexendo muito na economia, ficar cutucando muito na economia, é complicado. Claro que tem que ter economia, mas sem subserviência. Tá? Sem ficar baixando a cabeça para tudo e falando no raio. Porque também tem a questão do orgulho de cada nação. Tá? Nesse ponto também não dá para ser tirado. Mas a coisa está se complicando. Tá? Em seguida, como fatores de risco para futura estabilidade de preços, foi apontado incertezas como a sustentabilidade dos futuros aumentos salariais e desenvolvimento das economias estrangeiras, onde há crescentes preocupações com a desaceleração. Então ele já sabe que aumento de salário não vai ser viável no Japão. Diferentemente do Kishida, que ele vem a público e fica pedindo. Aumento de salário. Só que não é o Kishida que tem, como é que fala assim, a oneração na folha de pagamento e na empresa. Todo mundo sabe que é careca de saber que uma empresa ela tem que dar lucro. A partir da hora que ela não dá lucro, ela é inviável. Porque a ideia é dar lucro. Tá? E aumentos salariais atrás de aumentos salariais para tentar cobrir a inflação no Japão é totalmente inviável. Não tem como esse tipo de coisa. Tá? Então vai chegar uma hora que a história de aumento salarial ele vai parar. E é a hora que vai começar a aparecer com a economia brasileira. O dinheiro não rende, é totalmente desvalorizado internamente, não falo externamente, mas internamente aqui no Japão ele é desvalorizado. E é a hora que vai começar a dar problemas para uma série de setores. Nesse ponto aqui, presta muito bem atenção. Vocês lembram que a meta da inflação do governo do BOJ era 2%, inflação. A nossa meta de preços de 20% de forma sustentável e estável pode vir mais cedo ou mais tarde, disse ele. Meta de preço de 20%, a inflação a 2%, bate essa conta? Não bate. Então você vê que eles querem subir o preço no Japão a 20%, de acordo com a ideia dele. Só que a inflação a 2% não é viável. Não bate essa conta. Então já dá para você sacar. Ou ele falou demais, ou ele falou errado, ou ele está jogando areia nos olhos dos outros, falando numa meta de inflação a 2% com aumento de preço de 20% no Japão. E você acha que você acha que as empresas vão dar um aumento salarial de 20% para as pessoas? Nunca. Então já dá para você sacar que essa narrativa do BOJ, no caso do presidente do controle do Japão aqui, do presidente do Banco do Japão, é puro controle de dano. Tá? Que ele já está prevendo o estrago, então ele já está tentando minimizar o estrago com algumas informações.
Aí é aquela velha história, acredita quem quiser e toma suas providências quem puder. Eu falo quem puder porque a situação está chegando num tal ponto que o corte de gastos e despesas das casas está chegando no limite. Tá chegando num tal limite que não tem mais da onde tirar gastos. Dali o que é? Ou é passar fome, ou a pessoa vai ter que procurar um emprego que ganha melhor. Só que para ganhar melhor você precisa ter, dependendo, certas qualificações. Certas qualificações que eu falo, no mínimo, é saber japonês. No mínimo. Conseguir se comunicar. Eu não digo nem a ler e a escrever, mas a pessoa falar e você está entendendo o que ela está falando. No mínimo isso. Tá. Então, já dá para você sacar por A mais B que tem muita coisa por aí que as pessoas vão ter que começar a se mexer. Querendo ou não. Porque a água começou a bater na bunda. Desculpa o termo, mas a água começou a bater na bunda das pessoas aqui no Japão. Principalmente parte de estrangeiro. Tá? Principalmente aquelas pessoas que não falam japonês. Não entendem muito pouco. Por quê? Vai ficar cada vez mais escasso a parte de emprego para essas pessoas. Tá? Como é que fala assim? A gama de empregos que tem, quem sabe falar japonês, a chance deles conquistarem é muito maior. Japonês, mas isso é lógico. Só que antigamente, até alguns tempos atrás, mesmo quem não soubesse falar japonês, ainda tem aquela vaga ali, tá? Que dava para a pessoa ir pleitear. Só que daqui para frente, dependendo da situação econômica, ela vai se fechando. Aquelas pessoas que sabem falar bem japonês, elas vão se candidatar a essas vagas também. Então, entre uma pessoa que sabe falar e uma pessoa que não sabe falar, quem que você acha que eles vão pegar? Sim, tá. Mas, continuando aqui. Além disso, o Ueda disse: as incertezas em torno das economias domésticas, você vê que é a economia doméstica, que entendo, tá? E estrangeira e dos mercados financeiros são extremamente altas, as incertezas. Então ele está prevendo já instabilidade, tá? E dificuldade de mexer no mercado interno, como se eles estivessem mexendo em alguma coisa, tá? Então por isso que eu falo que é narrativa de controle de dano. As incertezas em torno da economia doméstica e estrangeira e dos mercados financeiros são extremamente altas, e a nossa posição de continuar tenazmente a flexibilização monetária permanece inalterada. Então você vê que eles não vão fazer nada, eles vão deixar a coisa ir de acordo com o que está. Então se der aumento no dólar, vai com o aumento do dólar até o teto que eles acharem que é viável. Só que eles não divulgam isso ao público. Então não dá para saber se é 150, se é 140, se é 145. Tá? Porque o dólar continua subindo. Chegou a 138, não houve intervenção. Tá? Então, levará um tempo para revisar a flexibilização monetária em direção a uma saída daqui para frente. Então eles estão vendo o que eles podem fazer, tá? Para fazer a flexibilização, a retirada da flexibilização monetária. Por quê? Isso já indica que eles estão com uma ideia de começar a intervir no mercado. Uma ideia. Tá? Vou ler de novo para você ter uma ideia. Levará um tempo para revisar a flexibilização monetária em direção a uma saída daqui para frente. Então eles já pretendem tirar a flexibilização. Quando? Só Deus sabe. É apropriado tomar uma decisão com base nisso, sugerindo que a decisão sobre a estratégia da saída pode reduzir a flexibilização monetária, que deve ser feita com cuidado ao longo dos tempos. Eles vão fazer de forma gradual. Por que eles vão fazer de forma gradual? Como qualquer lei japonesa eles fazem. Quem acompanha o canal aqui já deve ter reparado que eu já dei algumas dicas sobre como o japonês ele mexe com as regras, que ele mexe com as leis. Ele joga uma lei bruta ali, ele vê as nhacas que acontecem nesse meio do caminho, e nisso ele vai refinando até chegar num certo patamar. Quem acompanhou o canal aqui ao longo do coronavírus deve se lembrar disso, que eu sempre vinha apontando
esses refinamentos. Foi igual à história da reabertura das fronteiras. Tá? Até chegar no ponto que chegou hoje, foi feita a lei, tá? Ela foi implementada e eles foram refinando ao longo dos tempos, com revisões, aprovações no Congresso e etc. Isso aqui não vai ser diferente. Tá? Tanto que determinadas situações que o BOJ passa, ele precisa ir até o Congresso, o presidente ali do Banco Central japonês, ir até o Congresso japonês, se justificar o porquê que ele está fazendo daquilo. Para você ver como é que aqui a coisa é. Então já dá para você sacar que até eles começarem a fazer tal passo, muita coisa já mudou. Por isso que, para melhorar a economia do Japão, tem que torcer para a guerra da Rússia acabar logo. Com que vencedor? Não faço ideia, mas ela precisa acabar logo. Tá? Porque senão a economia do Japão vai ficar muito parecida com a economia do Brasil. Tá? Na parte salarial falando. Então já dá para você sacar por A mais B que as perspectivas de melhora do Japão não são boas. Principalmente com o presidente do Banco Central japonês vindo fazer narrativa de controle de dano, é sinal porque eles não têm ideia do que eles vão fazer. Mas eles já viram que a flexibilização monetária deles não é boa, que está detonando a economia. Mas o que eles vão fazer para melhorar isso, nem eles sabem ainda. Por isso que eles estão contando com o ovo no fiofó da galinha para a guerra acabar. Enquanto a guerra não acabar, eles não vão conseguir mexer em alguma coisa, porque eles estão sem ideia. Porque também eles já viram um exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos mexeu muito na parte monetária. Hoje está com risco de desaceleração econômica. Tá? Você viu que está um caos lá nos Estados Unidos por causa dessa parte. Mas o Japão não está diferente. E o Japão não mexeu em nada. Você vê que um mexeu, deu problema. O outro não mexeu, deu problema do mesmo jeito. E aí, o que fazer? Pergunta para mim? Não faço ideia também. Tá? Mas eu estou trazendo para você o quê? O controle de dano que está acontecendo. Para mim, tá? Uma das saídas para fazer um pouco da melhora seria aquilo que eu já vim falando ao longo dos vídeos. Para mim, tá? Teria que ser o quê? Uma melhoria no fluxo de mercadoria aqui do Japão. Só que para isso, o que tem que acontecer? O governo central japonês ele precisa dar incentivos para as empresas estrangeiras montarem empresas aqui no Japão para gerar novos empregos. Novos empregos, mais dinheiro na mão do povo, mais circulação de mercadoria, mais circulação de mercadoria, mais impostos e mais dinheiro para o governo. Só que é coisa que eles não fazem. Muito pelo contrário, que a China está distribuindo dinheiro para fora. Tá? Então já dá para você sacar que a coisa não está legal. Tá? E sem intervenção na moeda japonesa, para tentar manter a moeda japonesa estável, a coisa só tira, como é que se fala, o incentivo das empresas vir para cá. Por que eu falo esse tipo de coisa? O dólar está subindo, a empresa, vamos montar uma coisa no Japão, porque o dólar está subindo. Só que daqui a pouco o dólar despenca de uma vez, puf. Ou o cara vê aquilo ali, pô, se eu montar uma empresa lá agora eu perco dinheiro. Porque eu investi muito e o dólar está lá embaixo, eu vou perder. Faz sentido um negócio desse? Não faz. Tá? Por isso que na época da deflação aqui no Japão, todo economista fala, deflação é uma porcaria. Mas foi a época que o Japão mais cresceu. Porque as empresas tinham noção. Sabiam como investir. Sabia qual que eram os seus ganhos e seu gasto. Agora, ele pode saber quanto que é o gasto. Ele sabe mais ou menos quanto que é o ganho, que vai ser pouco, mas ele não tem noção dos gastos, porque o preço está subindo muito rápido. Só que é aquela velha história, entre ganho e gasto, é complicado. Tá? Então espero que essas informações te ajudem a você se planejar na vida aqui no Japão, daqui para frente. Da mesma forma que você pretende vir do Brasil para cá, eu espero que essas informações te ajudem a ter uma real noção do que está a economia daqui e para onde ela está caminhando. Tá? Porque a tendência não está legal. Tá certo? E um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais.